Peço que todos abram a palavra de Deus no livro do Êxodo. Esse semestre nós estamos cobrindo todo o livro do Êxodo, capítulo a capítulo. Semana passada nós vimos uma teologia das pragas, o que as 10 pragas do Egito significavam. A gente viu que elas são o julgamento de Deus sobre os egípcios e qual a importância dela para nós hoje. Hoje nós vamos ver as duas últimas pragas, a Páscoa e a travessia de Israel no mar e a morte deles, dos egípcios nesse mar que se abre. Eu gostaria de ler algumas passagens com vocês para nós começarmos. Êxodo capítulo 10. Nós vamos ler alguns textos, depois eu irei dizer essa é a palavra do Senhor. Todos digam amém. Nós vamos orar mais uma vez. Êxodo 10, 21 diz assim, a nona praga. Então o Senhor disse a Moisés, estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Capítulo 12, verso 1 ao 3, nós temos a instituição da Páscoa antes da 10ª praga sendo constituída aqui, como se fosse uma preparação para a 10ª praga. Êxodo 12, verso 1 ao 3 diz assim, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizer a toda a comunidade de Israel, no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Ainda mais um texto, capítulo 12, verso 29. A 10ª praga. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Capítulo 14, verso 26 ao 31, é a última passagem que nós iremos ler. Então o Senhor disse a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, indo ao encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército do Faraó que haviam entrado no mar atrás deles. E não restou nenhum deles sequer, mas os israelitas caminharam em terra seca, pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos todos nus com a alma, nus diante da sua palavra, em quem temos que prestar contas. E ela penetra no nosso coração, revelando todos os nossos pensamentos, os nossos pecados e nossas falhas, mas ao mesmo tempo ela nos revela Cristo Jesus e sua grandeza, sua glória, a sua majestade em nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados e da escravidão, do pecado, da morte e do próprio diabo. Que Cristo seja engrandecido em nosso meio e em cada um de nós pela sua palavra, pelo poder do seu Espírito. É a única coisa que nós te pedimos, que Cristo cresça e nós diminuamos, que Cristo seja exaltado e que nós venhamos a ser humilhados debaixo da sua poderosa mão e que essa humilhação venha nos quebrar e venha nos restaurar cada vez mais parecidos com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e que ressuscitou ao terceiro dia. No nome dele e com fé nesse nome, nós oramos. Amém. Irmãos, o título do sermão é A Morte Chega ao Egito. E a morte é uma coisa muito estranha para nós. Para ser sincero, a morte é a coisa mais estranha na experiência humana nossa, no nosso horizonte de expectativa, de experiência. A morte é aquilo que todo mundo quer evitar, que todo mundo teme, que todo mundo não sabe como é. Uma vez que você morre,
você não vai voltar para contar, por assim dizer. A morte é essa nossa estranha, ela é essa nossa inimiga, que Paulo vai dizer que é a última inimiga a ser destruída quando Jesus Cristo voltar e aparecer pela segunda vez. Morte é o grande tabu da nossa sociedade. Ninguém pode falar mais em morte. A morte é um assunto proibido, é um assunto pesado, é um assunto que todos nós evitamos porque ela é nossa estranha. Ao mesmo tempo que ela é nossa estranha, a morte é exatamente o nosso salário. Morte é exatamente aquilo que eu e vocês e cada um dos seres humanos merecemos por cada respiração, por cada batida do nosso coração, porque cada momento da nossa existência ela é pecaminosa. E o salário do pecado é a morte. Ao mesmo tempo que nós queremos evitar a morte, que nós não queremos a morte, ao mesmo tempo nós trabalhamos para morrermos. Nós trabalhamos para que ela venha ao nosso encontro, porque o nosso trabalho sem Cristo é trabalhar contra Deus, é operar as obras infrutíferas das trevas. Alguns de vocês sabem, talvez a maioria, que ano passado eu comecei a servir a nossa cidade registrando os óbitos naturais aqui da nossa cidade. Eu sou o cara aqui que só eu e mais um, mas minha chefe ainda ela ficou muito tempo sozinha, então só eu sozinho estava fazendo o registro de todos os mortos na nossa cidade, mortes naturais. E a morte ela se tornou um aspecto do meu cotidiano. Porque todas as pessoas que morrem, eu faço o laudo, eu conheço a vida toda da pessoa, eu sei do que ela morreu, eu vejo toda a necropsia ali no texto que eu redijo, e eu tenho que entregar esses laudos para as famílias. Todo dia tem alguém lá em luto que perdeu um filho, que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, que perdeu um amigo, que perdeu um parente, e eu preciso entregar isso para essa pessoa e falar de uma melhor forma possível para aquela pessoa que está em luto. E para ajudar, o meu novo prédio lá fica dentro do cemitério, em Dayá. Quando eu entrei lá, o administrativo ficava, o administrativo ficava num canto, o necrotério ficava do outro lado da cidade e o cemitério do outro lado. Agora juntou tudo. O necrotério fica daqui ali no Ney, os mortos sendo abertos ali, e o cemitério é o que nos cerca ali. Ou seja, a morte é a minha companheira de trabalho ali. Eu brinco que o meu trabalho é o único trabalho que quanto menos eu trabalho, melhor. Porque quer dizer que menos pessoas morreram. Né? O trabalho ao contrário, tem que produzir menos, quer dizer que menos pessoas morreram. E a morte ela tem esse peso gigantesco em nós. Esse peso onde mães perdem os filhos com 8 anos e de um dia para a noite, um menino com febre, dor de barriga, sintomas normais, morre. De doenças que a gente está tentando descobrir ainda. A pessoa está bem, passa 24 horas, câncer, morre, câncer agressivo e morre. E o cemitério se enche de pessoas. Morte é aquilo que nos assola e nos açoita toda a humanidade desde a queda de Adão e Eva do paraíso. E a morte ela chega aqui no Egito. E nós vamos ver 3 coisas essa manhã, as 3 delas relacionadas à morte e as 3 delas relacionadas especialmente à morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que vence a morte exatamente ao se entregar a ela. Primeiramente, irmãos, vamos ver a relação de Cristo e da sua morte com as pragas do Egito. As últimas 2 pragas que eu não dei atenção no último sermão, elas são essenciais, elas são o clímax das pragas do Egito. A gente viu semana passada que as pragas elas são o desfazimento da criação. Deus está julgando a criação para condená-la, para trazer juízo, para trazer as suas pragas, os seus sinais e maravilhas para destruir o Egito. E as 10 pragas elas vão atacando a criação que era adorada pelos egípcios, e ao atacar a criação, Deus vai julgando a criação. E aí nós temos as 2 últimas pragas, trevas que se podiam apalpar no Egito. Tudo ficou escuro, ou seja, nessa 9ª praga, as trevas lá de Gênesis 1:2, elas voltam. Vocês se lembram quando eu preguei em Gênesis 1:2, eu falei que existem 4 passagens na Bíblia que falam das trevas cobrindo toda a terra. Gênesis 1:2, havia trevas sobre a face do abismo, a criação estava um caos em trevas, um caos em escuridão. Depois a gente tem o Êxodo aqui, a 9ª praga,
falando que as trevas aqui cobriram toda a terra, agora não todo mundo, mas toda a terra do Egito, sendo um microcosmo do julgamento de Deus ali. Depois nós temos o profeta Amós falando que o julgamento final, Deus vai cobrir a terra de trevas. Toda a terra será coberta por trevas, porque isso é exatamente o juízo de Deus, é voltar ao caos primitivo, voltar à desordem, voltar à não bondade da criação. Deus está julgando a sua criação. Trevas e a 10ª praga, morte. A imagem de Deus, que é o clímax da criação lá de Gênesis 1, 26, 27, 28, o ápice da criação, agora ela mesma é destruída. Os primogênitos, simbolizando aqui todo o povo do Egito, os primeiros, os principais, os herdeiros, o primogênito de Faraó, que era o herdeiro do trono, filho de um deus, porque Faraó era considerado Deus lá no panteão egípcio, eles mesmos são mortos. Trevas e morte dos primogênitos. Exatamente isso que acontece com Jesus Cristo, nosso Senhor. Na cruz, era meio-dia, trevas cobriram Jerusalém. Trevas cobriram toda aquela terra, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi pendurado numa cruz. O que significa isso? Significa que as pragas do Egito, significa que o julgamento de Deus caiu sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. E é muito interessante, irmãos, que um profeta, o penúltimo profeta, Zacarias, no capítulo 12, versículo 10 do seu livro, ele vai dizer o seguinte, que Israel vai olhar para aquele que eles estão transpassando, ou seja, atravessando com pregos, né, com objeto pontiagudo, com lança. Eles olharão para aqueles que estão transpassando e prantearão como aqueles que pranteiam pela morte de um filho primogênito. O que Zacarias está falando? Ele está falando o seguinte, olha, o Egito pranteou pelos seus primogênitos. Ok? O Egito chorou, ele esteve em luto pelos seus filhos primogênitos. Agora, da mesma forma, Israel, que é tão pecaminoso quanto os egípcios, da mesma forma, eles vão olhar para o seu primogênito e vão pranteá-lo. Eles vão ter luto por eles. O que isso significa? A gente sabe que Jesus é o Filho unigênito de Deus. É o Filho único de Deus, ele é o único do seu tipo. É isso que unigênito significa. Mas Jesus na cruz, prestem bem atenção, ele se identifica como um egípcio, em outras palavras, teologicamente falando. Jesus na cruz, ele é o filho dos egípcios, o primogênito que morre. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus na cruz, ele se identifica com o pecador, ele se identifica com o egípcio, ele se identifica com aqueles que são os inimigos de Deus. É por isso que Zacarias fala, vocês vão olhar para o seu primogênito, assim como o egípcio olhou para o seu primogênito, e vocês vão prantear pela morte dele, porque vocês mesmos estão transpassando ele com morte. Isso é muito importante para nós. Quando Jesus morre na cruz, ele se identifica como um egípcio, como um pagão, como aquele que é o maior dos pecadores. Quando Deus Pai olha para Cristo na cruz, e aí é o que nós lemos 2 Coríntios 5, 21, que é um texto impossível de se entender. 2 Coríntios 5, 21 nós lemos, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça nele. Vocês entenderam o texto? Eu não consigo entender isso. Aquele que não conheceu o pecado se torna pecado por nós. Não quer dizer que Jesus ele se torna em sua essência, em seu coração um pecador. Quer dizer que nossos pecados cobrem ele. Todos os nossos pecados cobrem Jesus Cristo, nosso Senhor. E Deus Pai, quando olha para ele vê o maior dos pecadores. Todos os pecados do povo de Deus, do Antigo e Novo Testamento,
desde Abel até o último eleito, colocado sobre Jesus. E Deus derrama o seu julgamento sobre ele. Trevas. Não é uma coisa romântica. Não é que teve um eclipse e as coisas ficaram mais bonitas. Não. Nona praga do Egito. Ou seja, todos os julgamentos de Deus, toda a ira de Deus, por quebrar toda a lei de Deus, Jesus leva por nós. Ele é o egípcio, ele é o pagão que somos nós. Ele se identifica conosco e ele morre a nossa morte e nos livra da morte. Então, o primeiro ponto, as pragas do Egito não é uma história moralista. Não é uma história, Israel é bonzinho e os egípcios são os malvados. Não é como os marxistas vão ler isso daqui, que os egípcios, eles por serem opressores, são os malvadões, e Israel, por serem os pobrezinhos, são os bonzinhos. Todo mundo é mal aqui em Êxodo. Moisés, os egípcios, os israelitas, Arão, Miriam, todo mundo aqui merece a morte. E essa morte, ela é cristocêntrica, ela nos aponta para a morte de Jesus. Você pode dizer, mas por que Deus matou os primogênitos do Egito? Será que simplesmente pelo fato de que o faraó mandou matar todos os meninos dos judeus no capítulo 1, isso já seria o suficiente para Deus matar os primogênitos do Egito? Olho por olho, dente por dente, isso é justiça. Mas existe algo infinitamente maior aqui, que Moisés está escrevendo, e o Espírito Santo está conduzindo Moisés aqui para nos dar uma sombra, um vislumbre, um tipo, uma figura, uma imagem, um quadro, uma janela, para nós entendermos melhor, de uma perspectiva maior, a morte do primogênito de Deus na cruz, levando todo o julgamento de Deus que era para mim e para vocês. Então a morte dos primogênitos e as trevas, elas apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Textualmente os evangelhos colocam que havia trevas ao meio-dia, fazendo uma alusão a Gênesis 1 e a Êxodo 10, e que o primogênito ele é morto pelo próprio Deus. E em segundo lugar, Deus anuncia a 10ª praga, a morte, e antes dele concretizar essa 10ª praga, nós temos um parênteses, que é o parênteses mais importante aqui do livro do Êxodo, que é o capítulo 12. O que nós temos no capítulo 12? A instituição da Páscoa. Deus manda cada família matar um cordeirinho, pegar o seu sangue com um hisopo, que é uma planta que você conseguiria encharcar ela e passar. É a mesma que Davi fala no Salmo 51, quando ele peca, purifica-me com o hisopo e eu ficarei purificado, ou seja, com a purificação da Páscoa eu serei purificado. E aí vocês vão marcar os umbrais das portas das casinhas pobres de vocês. E aí o anjo da morte vai passar, se ele ver esse sangue, ele não vai matar os seus primogênitos. Mas a casa do israelita que não tiver o sangue, o seu primogênito será tomado, será levado. Ou seja, o sangue é a única coisa que impedia o anjo destruidor, o anjo da morte aqui de Êxodo. Vocês podem ler, devem ler, na verdade, na casa de vocês, todos esses capítulos depois. É a única coisa que impede ele de trazer morte para os israelitas. E essa Páscoa, ela tem uma longa trajetória bíblica muito importante que eu vou resumir em 1 minuto para vocês. Ela começa com Deus matando um animal para cobrir a nudez pecaminosa de Adão e Eva. Eles se cobrem com folhas de figueira, se cobrem com as suas obras, mas Deus ele vai lá e pela primeira vez mata um animal e cobre a vergonha deles com esse animal. Abel entendeu muito bem isso. Abel, como alguém que cuida de rebanhos, ao contrário de Caim, que era alguém que cuidava da terra, da agricultura, Abel oferece as primícias do seu rebanho, ou seja, o primogênito das suas ovelhas é oferecido a Deus, porque Abel, de alguma forma simbólica, entendeu que o seu pecado era apaziguado, era misericordiado, se a gente pode criar essa palavra nova, né? Era propiciado pelo sangue do seu animalzinho que morreu. Ele ofereceu as primícias dos seus animais. Caim não entendeu isso, ou entendeu e mesmo assim se rebelou e ofereceu lá a sua agricultura para Deus. Deus
é apaziguado com sangue. E nós temos Gênesis 22. Agora não é mais um animalzinho que está sendo morto, como Gênesis 3, como em Gênesis 4. O filho de Abraão, Isaque, é amarrado no Monte Moriá. E esse menino, que voluntariamente se dá à morte, ele se torna ali o cordeiro, a ovelha. Ele pergunta: pai, onde está a ovelha para o sacrifício? Está aqui a lenha, está aqui o fogo. E Abraão, pela fé, diz: Deus proverá, meu filho, um cordeiro. E nós temos essa mistura na Bíblia que, ora, o cordeiro que morre é um animal, Abel, e Deus, em Gênesis 3. Ora, é uma pessoa, Isaque, em Gênesis 22. E de novo nós temos aqui um animal em Êxodo 12. A Páscoa é instituída de forma agora formal, e todo ano eles precisavam sacrificar a Páscoa junto com a festa dos pães sem fermento. Todo ano eles precisavam lembrar disso, de que a ovelhinha precisava ser morta, o cordeiro precisava ser morto, e aqui o hebraico pode ser as duas, pode ser até um bode, né? Pode ser aplicado a todos esses animais. Esse animalzinho precisava ser morto para que a ira de Deus apaziguasse Israel. E aí, 2 outros textos apenas. Davi, no Salmo 22, ele vai ler Êxodo 12, ele vai dizer que os sofrimentos dele em favor de Israel é como se ele fosse um cordeiro pascal. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Os meus ossos estão à minha vista, eles furaram as minhas mãos e os meus pés, eles zombam de mim o tempo todo, mas eu proclamo os seus louvores na Assembleia dos Justos. Davi, ele começa a entender, ainda de forma bem simbólica, bem analógica, que o sofrimento dele como rei em favor de Israel é algo muito parecido com o sofrimento do cordeiro pascal. Isaías pega tudo isso, Gênesis 3, 4, Gênesis 22, Salmo 22, e compõe Isaías 53. O futuro filho de Davi, que é o servo do Senhor, assim como Moisés era o servo do Senhor, o Messias, ele vai ser o cordeiro pascal. Quem creu na nossa pregação, quem creu no braço do Senhor, ele era ele não tinha nada de beleza para que nós desejássemos, contudo, ele entregou a sua alma à morte por nós, como um cordeiro que não abre a boca, é levado para o matadouro, assim ele foi entregue à morte por nós. A Páscoa em Isaías 53 é profetizada para ser finalizada quando o Messias morresse de uma vez por todas por nós. E a Páscoa, ela simboliza 3 coisas, aqui em Êxodo 12, na tradição bíblica. Em primeiro lugar, a Páscoa simboliza um preço de resgate que um substituto tem que pagar para se resgatar o escravo. Ok? Os primogênitos dos israelitas mereciam morrer. Todos os israelitas mereciam morrer. O que faz com que os primogênitos não morram? O sangue da Páscoa, o sangue do Cordeiro Pascal. Ou seja, o Cordeiro Pascal, nessa mentalidade de Êxodo, ele morre no lugar do primogênito de Israel. Ou seja, não existe não derramar sangue. Não existe a possibilidade de o anjo passar e não matar, e não trazer morte, porque nós somos pecadores. O anjo passa, mas ali alguém já morreu no lugar dos primogênitos dos israelitas. É um preço que foi pago pelo sangue desse animalzinho inocente que morre para resgatar como um preço pelos primogênitos dos israelitas. Pedro entende isso. 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer o seguinte: não foi por coisas perecíveis, como prata e ouro, que nós somos resgatados da nossa forma inútil de viver, que nós herdamos dos nossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que morreu como um cordeiro por nós. Pedro vai dizer, olha, o sangue aqui das ovelhas, dos cordeiros, simbolicamente, tipologicamente, serviu momentaneamente para redimir os primogênitos. Mas não é suficiente isso daqui. Isso foi provisório. Isso tinha uma data de validação.
Nós não fomos resgatados por sangue de animais, por ouro, por prata, por pedras preciosas. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso quer dizer que a única coisa que pode apagar os nossos pecados, nos resgatar da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, da escravidão da morte, é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morre em nosso lugar. Se tem uma teologia moderna que me tira do sério, são poucas, 2 ou 3, é a teologia do Christus Victor. Vocês não ouviram falar, mas Jesus Cristo, ele não morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele morreu apenas para destruir o diabo. Porque o grande problema nosso é a serpente, é o diabo. Não é o nosso pecado, é o diabo. Quando Cristo morre, ele derrota o diabo, isso é salvação. E o que eu faço com toda essa imundície que está dentro de mim aqui? Esse é o problema. Uma parte ela é verdadeira. Cristo morreu e destruiu o poder do diabo. Ele amarrou o diabo. O diabo é servo de Cristo agora. O diabo está debaixo do senhorio de Cristo agora. O diabo não dá um passo, um A, sem a autorização de Jesus Cristo, o Messias que está à destra de Deus. Mas o diabo é o menor dos nossos problemas em comparação àquilo que está aqui dentro do nosso coração. Deus precisava resolver esse problema todo aqui. Cristo Jesus morre por nós, em nosso lugar, como nosso substituto. Isso nos leva ao segundo ponto da Páscoa. A Páscoa serve para santificar os israelitas. É isso que a Páscoa serve. Deus está dizendo que Ele vai fazer separação. O que é separação? Santificação. Entre os primogênitos dos israelitas e os primogênitos dos egípcios. Isso é santificação, é separar do mundo que vai ser julgado por Deus. A Páscoa serve para marcar a casinha que está sendo santificada. A Páscoa, ela serve para santificar. E esse é o grande problema aqui de Êxodo. A palavra santidade, irmãos, ela aparece lá em Gênesis 1, quando Deus santifica o 7º dia como o seu dia de descanso, como o dia que Ele termina a criação e começa a reinar sobre a criação visível, e Ele santifica esse dia. Irmãos, a palavra some do livro de Gênesis, não tem mais. Ela só vai aparecer de novo em Êxodo 3, 2 e 3, quando Deus fala para Moisés, lá no Sinai, na sarça ardente: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra aqui ela é santa. E a palavra some de novo. Ou seja, Deus não está trabalhando santificação de forma intencional ainda nas pessoas. Ele estava separando, mas não era uma separação muito clara. Aqui na Páscoa, a santificação, ela começa a ganhar proeminência. E a partir daqui, a palavra santidade, ela aparece centenas de vezes nos escritos de Moisés. Porque os israelitas foram separados dos egípcios. O Cordeiro Pascal serve para separar, santificar os israelitas. Não é apenas resgatar e agora está tudo bem. Não, resgata com o sangue do Cordeiro e esse mesmo sangue nos limpa, nos purifica. Hebreus capítulo 9. O autor aos Hebreus vai fazer comparação entre os sacrifícios de Jesus, sacrifício do Antigo Testamento e a morte de Jesus. Ele vai falar: o sangue de bois e de touros, de ovelhas e de cordeiros não eram capazes de purificar os pecadores. Era apenas simbólico, era apenas temporário, era apenas para criar na consciência dos adoradores do Antigo Testamento uma expectativa de que eles queriam algo a mais, algo que tratasse da essência deles. E ele vai falar assim: o que nos santifica é o sangue de Cristo que foi derramado de uma vez por todas, trazendo salvação e redenção eterna para nós. Você quer vencer o seu pecado? Você quer santidade na sua vida? O sangue de Cristo Jesus é a única coisa. Você conhecer a Cristo, meditar em Cristo, adorar a Cristo e conhecê-lo cada vez mais. É a única coisa que pode te separar de Faraó, que pode te separar do seu pecado e do diabo. E em terceiro lugar, a morte do Cordeiro Pascal dá vida para o povo israelita. Eles comem o Cordeiro Pascal.
Ou seja, a comida é aquilo que mantém eles vivos. E é a comida mais importante porque é a comida que vai dar energia para que eles fujam do Egito. Ou seja, na Bíblia, a comida ela simboliza vida. Óbvio, né? Porque ela nos mantém vivos. E reparem, toda a comida, na época bíblica e na nossa, era um ser vivo que morreu. Não é? Cordeiro pascal que estamos comendo era um ser vivo que morreu. Até mesmo os vegetarianos, nossa época, eles comem seres vivos, porque as plantas, os vegetais, eles são seres vivos também. Ou seja, é impossível comer algo que não era vivo, a não ser que seja alguma semente, mas aí ninguém sobrevive disso. Para você viver e sobreviver, você precisa que alguma coisa morra por você. Deus estabeleceu isso na criação de forma inescapável. Você precisa que alguma coisa morra por você. E Jesus vai falar isso em João capítulo 6. João capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou dar a verdadeira comida para o mundo. E essa comida ela vai ser a vida do mundo. E a verdadeira comida que eu dou para o mundo é a minha carne e o meu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E os judeus ficaram escandalizados. Quem que é esse canibal aí? O que ele quer dizer com que a gente tem que comer a carne dele? Ele está delirando. Jesus ele não explica, ele simplesmente continua. A minha carne e o meu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Jesus está ensinando que ele é o maná, o contexto de João 6, ele é o maná que desce do céu, ele é o pão da vida que desce do céu e dá vida para nós, e ao mesmo tempo ele é o cordeiro pascal. Nós nos alimentamos de Cristo, e essa alimentação ela é vividamente simbolizada na ceia do Senhor. A ceia é o cumprimento da Páscoa em muitos níveis. Nós tomamos a ceia, mas a ceia não é a única forma. Porque João capítulo 6 não está falando da ceia, está falando de que nós, pela fé, ao conhecermos intimamente Jesus, nós nos alimentamos dele. Quando você lê a sua Bíblia, quando você ora, quando você cultua, quando você evangeliza, quando você proclama Jesus, você está, pela fé, colocando vida nessa sua alma moribunda. Você está se alimentando de vida. Então a Páscoa, ela nos redime, nos santifica e nos dá vida. É tudo o que nós precisamos. É da morte do nosso Senhor Jesus. E em último lugar, a travessia do mar. Capítulo 14 de Êxodo, nós temos Deus anuncia a ruína dos egípcios. O mar se abre, nós temos o anjo do Senhor, que é o próprio Deus ali como mensageiro, como a gente está vendo na escola bíblica. Ele vai à frente, nós temos uma coluna de nuvem e de fogo que vai guiando Israel e fazendo separação entre os israelitas e os egípcios. A gente viu em Gênesis 1, 2, na pregação, depois vocês assistam de novo essa pregação, que essa nuvem, na tradição bíblica, é o próprio Espírito Santo, se manifestando ali como fogo e como nuvem. E é o próprio Espírito que faz separação entre o comboio, a caravana dos israelitas e o exército dos egípcios. E o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, vai à frente. E aí o mar se abre, os israelitas começam a murmurar: por que Moisés tirou a gente do Egito? E eles vão falar o seguinte: olha só a cara de pau deles. Será que foi por falta de sepultura no Egito que você tirou a gente do Egito? Porque agora a gente vai morrer todo mundo aqui. E aí Moisés, desesperado, ele clama a Deus. Olha o capítulo 14, verso 15. Verso 14 diz: o Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. A gente vai ver isso nas conclusões práticas. O mar se abre, o êxodo acontece. E êxodo é muito interessante, nas gravações aparece aquela plaquinha ali, saída. E saída é a tradução em português para êxodo. Êxodo é essa saída dos israelitas do Egito. Eles atravessam o mar, os egípcios vão atrás deles, eles saem do mar, o mar engole os egípcios e eles morrem. Essa é a grande maestria de Deus ao manifestar a sua sabedoria,
redimindo o seu povo, destruindo a sabedoria, os deuses e a vida dos próprios egípcios. Como isso aponta para Jesus Cristo? A gente está vendo na escola bíblica, é muito importante vocês não percam. Eu falei para vocês que tinha conexão hoje com a pregação. Isaías vai profetizar um novo êxodo. Eu vou falar isso até vocês gravarem, vocês não gravaram isso ainda porque na escola bíblica ninguém respondeu, não é? Deus está profetizando um novo êxodo. E esse caminho aqui, que foi um caminho seco que os israelitas passaram, ele vai ser aberto de novo, vai ter um novo caminho. A nova sabedoria de Deus vai trazer esse novo êxodo. E quando acontecer esse novo êxodo, Deus vai restaurar toda a criação. O que é a água que se abre? A água simboliza o caos, a morte, a falta de vida e a falta de ordem. Gênesis 1:2, é daí que vem essa simbologia no Antigo Testamento. Nós temos a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, a criação antes de ser organizada era uma água caótica, indiferenciada, cheia de escuridão e de trevas. Deus criou assim exatamente para nos ensinar isso. E quando Deus vai julgar a sua criação, a criação é como se voltasse a essas águas caóticas. Isso foi o dilúvio. Gênesis 6:9, quando Deus manda o dilúvio como julgamento sobre toda a humanidade, menos a família de Noé, ele está mostrando que as águas caóticas da pré-organização da criação voltaram. O julgamento de Deus voltou e destruiu a humanidade com água. Aqui, essas águas, de novo, mostram o caos, ao mesmo tempo que mostram o julgamento de Deus sobre a criação. O mar se abre. Deus está controlando de novo as águas caóticas. Presta atenção no imaginário bíblico aqui. E assim como a criação, ela é organizada a partir do caos. Em 6 dias, Israel sai das águas como um tipo de nova criação. Essa é a simbologia aqui. E ao mesmíssimo tempo, a velha criação, na pessoa dos egípcios e de Faraó, é destruída pelas águas caóticas. No mesmo ato, Deus julga o pecado dos egípcios e traz a criação de volta. Ele recria todas as coisas, ele faz um tipo de nova criação com o povo de Israel. Isaías vai dizer que isso, quando acontecer, vai ser pela morte do servo do Senhor. E Marcos entende isso, Mateus, Lucas, João. Quando Jesus morre na cruz, se identificando com os egípcios, com os pecadores, é como se as águas do mar, do julgamento de Deus, do caos, caíssem sobre ele. A ira de Deus, que derramou-se sobre os egípcios, que matou os egípcios, que julgou e condenou os egípcios, esse mar de julgamento, de ira, de caos, de trevas, engole os egípcios. Jesus, como identificado como pecador máximo, as águas da ira de Deus o engolem. A ira de Deus é derramada sobre Cristo. Mas Jesus não é apenas o pecador, ele é o próprio Israel. Ele é o novo Israel. E assim como Israel sai do mar, assim também 3 dias depois, Jesus vence a morte. Ele surge do mar da morte e ressuscita, vencendo e triunfando sobre todos os poderes das trevas, sobre os nossos pecados, sobre o diabo e sobre a própria morte. E aí ele sim não é um tipo de nova criação, ele em si mesmo é a nova criação quando ele ressurge dos mortos. Esse é o imaginário bíblico para nós. Deus precisa construir essas centenas de imagens ao longo de todo o Antigo Testamento para que nós possamos, a partir da nossa imaginação redimida, termos vislumbres maiores da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Toda a Bíblia é sobre Cristo e não sobre nós. Amém? Eu gostaria de concluir com algumas aplicações práticas bem rápidas para nós. Ao mesmo tempo que o texto revela sobre Cristo, principalmente,
Ao revelar-nos Cristo, essa revelação tem que nos transformar em imagem dele, e é por isso que todo texto bíblico ele é também prático. O problema é quando você pega só a prática e esquece de Cristo, você tem moralismo religioso. Mas em primeiro lugar, o que esse texto nos ensina? Como nós devemos participar da Páscoa, como nós devemos sair do mar, como nós obtemos salvação. Hebreus 11, 28 vai dizer que pela fé os egípcios comeram o cordeiro pascal e atravessaram o mar. O texto todinho aqui de Êxodo, do 10 ao 14, está nos ensinando que a salvação é pela fé. Salvação é pela fé e não pelas obras. Pela fé nós participamos de Cristo. Pela fé é o meio que Deus usa para a salvação. Isso é muito importante para o texto de Êxodo. O D.A. Carson ele usa uma ilustração que eu amo, que ele vai falar o seguinte: imagine 2 judeus nesse momento aqui da Páscoa. E aí um judeu está muito preocupado, falando: nossa, será que vai ser suficiente o sangue do cordeiro pascal? Vai passar o anjo da morte aqui e eu pintar a minha porta aqui com sangue? Será que é o suficiente para o anjo passar pela minha casa? E Páscoa significa Pessah em hebraico, né? Passagem, o anjo da morte passando. E aí o outro judeu conversando com seu amigo diz: olha, eu estou bem tranquilo. Se Deus falou que basta a gente matar o cordeiro e pintar a nossa porta com o sangue dele, eu estou tranquilo. Você pintou a sua porta? Não, eu pintei. Eu passei o sangue na minha porta. Mas eu estou muito preocupado, eu estou titubeando, eu estou tremendo de medo. Eu tenho... Meu filho primogênito é a minha joia, eu amo ele. E aí o Carson pergunta: olha, qual dos dois teve o filho salvo? O que creu ou o que estava com medo? Os dois. Porque não é o nível da fé, é o sangue. O sangue é suficiente. Então, se você tem uma fé fraca, se você tem uma fé que vacila, se você tem uma fé que duvida muitas vezes, se você tem uma fé que às vezes entra em trevas e em pecado, é a fé em Cristo. Somente, e Jesus fala: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes da Palestina, vocês moveriam montanha. Ou seja, a nossa fé é como se fosse um átomo, ela é um nada, ela é um confiar em Jesus somente. E o sangue de Jesus, ele é suficiente. E o nosso coração enganoso, ele fala: olha, o sangue de Jesus, ok, tá bom, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não! É claro que o sangue nos santifica para a obediência, mas ele é suficiente. Hebreus fala que o sangue de Jesus conquista para nós uma salvação eterna. E se ela é eterna, ela não se perde, ela não se quebra, independente do que você faça. Apenas creia que Jesus morreu por você e isso basta. Segundo lugar, não desprezem o poder do hábito. A Páscoa era para ser celebrada todos os anos, para criar um hábito de santificação no povo. Deus, ele trabalha a partir de hábitos de santidade em nós. Hábitos. O certo seria nós tomarmos a ceia todos os domingos. Isso seria o correto. A Bíblia não fala quanto a gente tem que tomar, se é de mês em mês, de quinzena, de semestre, mas o mais correto é toda vez que nós nos reunirmos, nós tomarmos a ceia. Para hábito. Alguém vai dizer: não, mas isso não... A prática não tiraria o sentido da ceia. Não, é a prática que vai reafirmar a ceia. Práticas de santidade Deus trabalha na Bíblia. A prática da Páscoa era para ser anual. A prática do culto é para ser semanal. A prática do culto doméstico com a sua família é para ser diária. Porque isso sendo repetido, Deus vai usar isso para criar hábitos de santidade na sua vida. Não é de uma hora para outra, no piscar de olhos, Deus vai rasgar os céus e te libertar do seu pecado. Ele pode fazer isso, ele faz às vezes, mas o modus operandi de Deus, a maneira como ele trabalha, é sempre a partir de hábitos diários, semanais, mensais e anuais, por assim dizer. Isso é muito importante para nossas crianças. O texto vai dizer aqui em Êxodo, do 10 ao 14, que quando os filhos deles perguntassem: o que vocês estão fazendo? Celebrando a Páscoa. É para vocês ensinarem a ele tudo o que Deus fez.
Na Bíblia, todo culto, as crianças permanecem. Tirar a criança do culto é um ato de violência contra a alma dessa criança. É difícil, eles fazem barulho, mas é assim que é o Evangelho, é assim que é o culto a Deus. Jesus fala que isso é música para os ouvidos dele, né? Dos lábios das crianças tirou o perfeito louvor. Mas alguém vai dizer, mas eles não estão entendendo o culto, assim como as crianças não estavam entendendo a Páscoa. O que é para a gente fazer? Papai, mamãe, por que a gente cultua a Deus? Por que a gente canta louvores? Por que o pastor prega? Por que a gente ora? Aí você vai ensiná-lo em casa. E isso vai criando nos seus filhos e nos meus filhos, nossos filhos, hábitos de santidade. Por que as crianças ficam 10 anos no cultinho deles e depois não querem ficar no culto? É óbvio, porque eles não estão acostumados com o culto. Você tira a criança lá com 10, 12 anos e quer obrigá-la a uma nova rotina que ele não sabe, ele nunca participou de um culto. Essa é a sabedoria mundana da psicologia e da pedagogia mundana para nós. A sabedoria bíblica, o caminho do novo êxodo, o caminho da cruz, nós participamos todos do culto. E isso vai criando hábitos e o Espírito vai usando isso para trabalhar em nossos corações. Terceiro lugar, de 4 coisas. Paulo vai usar o Cordeiro Pascal em 1 Coríntios 5. Em 1 Coríntios 5 a gente tem um rapaz na igreja de Corinto que estava dormindo com a sua madrasta. E a igreja de Corinto estava falando assim, olha, tudo bem, nós somos uma igreja tão misericordiosa, tão cheia de graça, tão cheia do poder de Deus, que nós toleramos todo mundo e todas as práticas. Paulo vai falar assim, não, eu entreguei esse cara para o diabo, para o corpo dele ser destruído, para ver se a alma vai ser salva. Vocês precisam disciplinar esse rapaz, vocês precisam tirar ele do vosso meio, vocês não podem atestar a fé desse rapaz. E aí, em 1 Coríntios 7, Paulo vai usar a Páscoa. Ele vai falar assim, quando vocês se reunirem para cultuar a Deus, tirem o fermento velho, que é a festa dos pães, e coloquem o fermento novo, porque Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, morreu por nós. O que isso significa? Nós, como novo Israel, a igreja, somos marcados pela Páscoa, pelo sangue de Cristo, e essa Páscoa nos santifica. A Páscoa nos ensina disciplina. Se alguém viver em pecado, a igreja precisa discipliná-lo com amor. E se essa pessoa continuar em pecado, ela precisa ser excomungada. O que é isso? A igreja como um todo não tem condições de afirmar a fé dessa pessoa até que ela se arrependa. O rapaz aqui, dormindo com a madrasta, ele se arrepende e é readmitido à membresia da igreja. A Páscoa nos ensina santidade, não somente individual, mas comunitária. Santidade comunitária. Em quarto e último lugar, a gente vai concluir com o texto lá de Apocalipse. Os israelitas estão tremendo, Êxodo 14, Moisés ora e Deus fala assim, por que você está orando? Por que Deus fala isso? Porque Moisés sabia o que tinha que fazer. Ele tinha que marchar. Deus manda ele marchar. Por que você está clamando a mim, Moisés? Peça, mande ao povo que eles marchem. O que Deus está nos ensinando aqui? Que aquilo que nós sabemos do que está escrito aqui, nós precisamos cumprir. Nós devemos orar por todas as coisas, mas a vontade de Deus está plenamente revelada aqui para nós. Você não precisa perguntar, nossa, Deus, com quem que eu devo me casar? Me envie uma voz do céu, eu vou orar ao Senhor. Será que eu devo me casar com aquele ímpio, com aquela ímpia? E aí você ouve uma voz no coração dizendo, sim. Isso é o próprio diabo sussurrando na sua cabeça. Porque Deus deixa claro aqui que o verdadeiro cristão não se relaciona com o ímpio em forma conjugal. Ah, será que eu devo escolher esse emprego ou esse emprego? Não vai vir uma voz do céu. Porque independente do emprego, você tem que trabalhar para a glória de Deus. Será que eu tenho que ir no culto hoje? Deus manda que você venha ao culto. Nós somos tão bobinhos, né, irmãos? A gente é como os israelitas. Ah, eu vou orar aqui para saber a vontade de Deus. Aqui, ó, você está perdido porque você não conhece as Escrituras.
Nós perecemos por falta de conhecer a palavra de Deus revelada. Moisés, mande eles que marchem. Não é para você ficar eu falando toda hora, você já sabe o que eu falei para você. Apenas obedeça. Amém? Vamos concluir. Abram todos em Apocalipse capítulo 5. Nós não temos ideia da grandeza da Páscoa. Nós não temos ideia. Apocalipse capítulo 5, eu vou terminar lendo todo o capítulo, que é curto, 14 versos. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. João tem uma visão do céu lá em Patmos. Um livro escrito por dentro e por fora, selado. E ninguém na criação consegue abrir esse livro. O que é esse livro, irmãos? É o restante do livro de Apocalipse. É os atos de julgamento e de salvação de Deus. Se ninguém consegue abrir esse livro, os ímpios não serão julgados. Ou seja, injustiça. E se ninguém consegue abrir esse livro, o povo de Deus não será salvo. Ninguém consegue abrir esse livro, desatar os selos do julgamento de Deus e redimir o povo de Deus. Ninguém na criação, nem anjos, nem querubins, nem serafins, nem homens, ninguém tem o poder para tirar os selos. E aí João começa a chorar muito, porque se ninguém consegue abrir, tudo está acabado. Ele começa a chorar, e um ser fala para ele, não chore, o leão da tribo de Judá venceu. O leão venceu? O rei venceu? E aí quando João vai procurar esse leão, ele vê no centro do universo, do trono de Deus, um cordeiro. A imagem do cordeiro da Páscoa de Êxodo 12 volta em Apocalipse 5. Esse cordeiro pascal, ele está no centro do universo. E toda a criação o louva, porque o seu sacrifício nos redime. E Jesus é a chave para destrancar o livro dos julgamentos da salvação de Deus. É através dele que Deus julga e salva e é glorificado na salvação e no julgamento. Vamos terminar lendo Apocalipse 5. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Nisso eu vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão por toda a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos 4 e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz, dizendo: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e de tudo que neles existe, dizerem ao que está assentado no trono e ao cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos também se prostraram e adoraram. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar?
Tenha um momento de oração silenciosa, de confissão de pecado. Eu já vou orar encerrando o sermão.